Bom, na aula de hoje, iremos aprender algumas funções, no quais são a função inteiro, int, a função arredondar e a função truncar. Essas três funções, elas são trabalhadas com valores numéricos, muito utilizado na parte do Excel financeiro, na parte da engenharia, quando nós trabalhamos com mais de 2 casas decimais, tendo 3, 4 casas decimais, e nós necessitamos apenas de um valor arredondado, um valor inteiro. A função inteiro, ela vai dar sempre o valor menor. Por exemplo, aqui no caso é 1,925, vai arredondar para 1, mesmo que esteja muito próximo de 2, sempre vai ser o valor menor. Eu poderia colocar aqui até 99, quando vou usar a função inteiro, abrir a função inteiro, sempre vai arredondar valores para baixo, seleciono Enter, ele arredondou para 1. Agora, a função arredondar, ela vai, vamos colocar aqui a função arredondar, vai aparecer arredondar um número até uma quantidade específica de dígitos. O que quer dizer isso? Primeiro, eu vou abrir parênteses. Observe que ele vai me pedir um número, eu selecionei aqui nos valores, depois vai para a próxima etapa da fórmula. Coloco aqui ponto e vírgula. Quantos números eu desejo que sejam arredondados? Quantas casas decimais? Está perguntando. Então, eu vou colocar 2 casas decimais. Eu quero que fique aqui, no caso, 1,92. No caso, como está 5, vai ser arredondado para 93. Se for igual ou maior do que 5, o valor da terceira casa decimal, será arredondado para o superior, como aqui aconteceu no caso. Se eu colocasse 4, como 4 é inferior que 5, ficou arredondado para o valor inferior, no caso 92. Acima de 5, acima ou igual a 5, vai ser arredondado para o valor superior. Ok? O valor truncar, ele tem a mesma didática, a fórmula do arredondar. Entretanto, eu vou escolher novamente o valor numérico, ponto e vírgula para a próxima etapa. Eu vou selecionar quantos dígitos eu desejo truncar. Eu quero 2 casas decimais. Fechei parênteses, apertei Enter. Ele truncou para 1,92. Se eu colocar 9, mesmo assim o valor ficará truncado. Isso quer dizer ficará travado. A função inteiro, eu posso colocar a função inteiro, lembrando sempre de colocar a igualdade. A função inteiro sempre vai ser arredondado para um valor inferior, no caso 1. Observe bem, aqui nos valores, se eu selecionar o valor desejado, porque essa célula vem aqui na parte inferior direito, onde tem esse retângulo, selecionar para as demais, ele irá fazer várias cópias. Agora, eu não quero fazer cópias, eu quero uma sequência numérica. Como eu quero uma sequência numérica, se eu chegar aqui e simplesmente dar um duplo clique, como aqui no caso não é uma função, automaticamente não vai ser selecionado para todas as demais linhas. Se eu segurar o Ctrl, fazer novamente, venho para a parte inferior direito, venho para essa parte onde tem esse retângulo, clico nele, só que segurando Ctrl. O Excel vai entender que eu quero uma sequência numérica. Observe que a sequência numérica, as casas decimais, não foram alteradas. Simplesmente
Foi alterado os valores que não pertencem às nossas casas decimais. No caso aqui, há 3 casas decimais. Agora, como eu tenho uma função nessa célula aqui do inteiro, eu vou dar um duplo clique, automaticamente será preenchido as demais células. Como arredondar também é uma função, dou um duplo clique, foi preenchido para as demais células. Truncar, outra função, duplo clique na parte inferior direita. Foram feitas todos os arredondamentos ou truncar. Lembrando que a diferença de arredondar é que se for igual ou maior do que 5, vai para o valor superior. Truncar, o valor será fixado, não terá arredondamentos. No caso de arredondar com inteiros, sempre será arredondado para valores menores. Não importa se for 1,99, vai ficar arredondado para 1. Sempre será o valor menor. Não importa se ele está mais próximo do valor 2. E esse foi o objetivo da nossa aula. Essas funções, elas são bem úteis para quando nós recebemos valores numéricos, onde há várias casas decimais, e nós desejamos trabalhar apenas com 2 casas decimais, com arredondamento ou sem arredondamento, ou se eu apenas quero o valor inteiro.